A vida parece injusta. Essa é a sensação que te acompanha como uma sombra silenciosa, surgindo nas horas de perda, de fracasso, de abandono. Você olha ao redor e pergunta: por que comigo? Por que agora? Por que assim? E a resposta nunca vem da maneira que a mente gostaria. Nietzsche ousou atravessar esse abismo e nomeou o segredo que poucos têm coragem de enfrentar: amor fati. Amar o destino, amar o inevitável, amar até mesmo a injustiça aparente. E se você ousar, se você mergulhar nesse princípio, descobrirá, não apenas porque a vida parece injusta, mas também como essa suposta injustiça pode se tornar a chave de sua libertação. O primeiro impacto dessa ideia é desconfortável. Como amar aquilo que nos machuca? Como agradecer ao destino que parece arrancar de nós o que temos de mais precioso? Aqui surge a primeira revelação. A injustiça é um nome que damos quando a vida não obedece às nossas expectativas. É o choque entre a grandeza do real e o pequeno teatro da nossa vontade. Nietzsche percebeu que, em vez de lutar contra essa fricção, existe um caminho mais profundo: transfigurar o sofrimento em afirmação. Não é sobre negar a dor, é sobre olhar para ela com os olhos de quem diz: sim, venha, eu te recebo. Eu te amo porque você me molda. Feche os olhos por um instante e imagine cada decepção que você já viveu, não como um erro, mas como um escultor invisível retirando os excessos da sua pedra bruta. Você sente o cinzel batendo, sente a lasca caindo, sente a resistência do mármore cedendo. É doloroso. Mas e se esse processo não fosse punição, e sim revelação? Nietzsche via na dor um portal. E o portal não se abre para quem resiste, mas para quem atravessa. Amar o destino significa abandonar o papel de vítima e entrar no de co-criador, não porque você controla tudo, mas porque aceita tudo como parte de uma dança que ultrapassa sua compreensão. A mente rebelde protesta: mas isso não é resignação? Não é se entregar à passividade? Não. Amor fati é o oposto da rendição apática. É transformar cada golpe em combustível, cada perda em força, cada sombra em direção à luz. O homem comum espera que a vida lhe seja favorável. O espírito livre de Nietzsche cria grandeza mesmo quando o universo lhe vira as costas. É essa ousadia que separa quem se dissolve na amargura de quem ascende ao estado de além do homem. Você sente essa diferença no corpo. Um aperto no peito pode se transformar em expansão se você simplesmente permitir que a respiração diga sim ao que é. E aqui entra a dimensão sensorial do ensinamento. Pergunte-se: e se meu corpo já soubesse disso, mas minha mente estivesse ocupada demais em reclamar para ouvir? Deixe a pergunta vibrar dentro de você. Observe sua respiração agora mesmo. Você a controla ou ela te conduz? Esse é o símbolo do destino. A respiração acontece e você pode lutar contra ela, prendê-la, sufocá-la, ou pode entrar em harmonia, expandir o ar, sentir que, em cada inspiração, você está dizendo sim à vida, mesmo quando ela parece injusta. Nietzsche escreveu que o ideal seria desejar que tudo na sua vida se repetisse eternamente, exatamente como aconteceu. O eterno retorno não é apenas uma teoria, é um teste. Você seria capaz de viver de novo cada dor, cada perda, cada injustiça, sem mudar nada? E não apenas aceitar, mas desejar? Esse é o verdadeiro amor fati. É um choque pensar nisso. Sua mente resiste. Jamais. Eu não quero repetir minhas dores, mas seu espírito lá no fundo sabe: se até o sofrimento for amado, não há mais nada que possa te aprisionar. Imagine a cena. Você está diante do abismo. Ele te olha de volta como Nietzsche descreveu. A vida parece injusta e o abismo sussurra: desista. Mas ao invés disso, você abre os braços e diz: eu amo até mesmo isso. Nesse instante, o abismo perde o poder, porque a injustiça só fere quando você luta contra ela. Quando você a abraça, ela se dissolve em força. E de repente, o que era fardo se transforma em asa. Perceba como isso se aplica ao seu cotidiano.
Uma rejeição amorosa não precisa ser vista como injustiça. Pode ser lida como lapidação da sua capacidade de amar. Uma falha no trabalho não é um fracasso absoluto. É o cenário onde sua vontade de poder pode se fortalecer. Até mesmo a doença, a perda ou a solidão podem ser recebidas como mestras ocultas. Nietzsche não era um pregador de consolo barato. Ele conhecia a escuridão da existência. Sua proposta não era negar a dor, mas transmutá-la em ouro. E aqui a filosofia se torna prática. Feche os olhos por alguns segundos. Pense em algo que você hoje considera injusto em sua vida. Sinta a raiva, a dor, a frustração. Agora imagine que essa experiência é uma chama. Você pode tentar apagá-la, mas ela sempre volta a acender. Ou pode colocar essa chama no centro do peito e dizer: eu a amo porque ela me purifica. Eu a amo porque ela me fortalece. Eu a amo porque ela me mostra que eu sou mais do que penso ser. Essa simples mudança não elimina o fato, mas altera a sua relação com ele. Nietzsche falava de vontade de poder, não como desejo de controlar os outros, mas como impulso vital de afirmar a vida em todas as suas formas. Quando você pratica o amor fati, sua vontade de poder se expande. Você deixa de pedir que a realidade seja outra e começa a extrair energia do que ela já é. Isso é poder interior. Isso é consciência que desperta. Você não precisa mais fugir das tempestades. Você aprende a dançar na chuva, a beber da própria tormenta, a rir diante daquilo que parecia insuportável. E se a vida não fosse injusta? E se ela fosse apenas maior do que sua compreensão atual? Essa é a virada de perspectiva. A injustiça é apenas a medida da distância entre o que você quer e o que a vida entrega. Quanto mais você expande seu querer para abarcar o que a vida dá, menos injusta ela parece. Nietzsche não prometeu felicidade fácil, mas um caminho de grandeza. E esse caminho exige coragem para amar não apenas as flores, mas também os espinhos. Observe como a ideia se transforma em libertação. Se cada evento, mesmo o mais doloroso, é aceito como parte essencial do seu destino, então não existe mais perda verdadeira. O que você chama de injustiça pode ser o portal que abre sua consciência. É como se a vida, através das supostas contradições, estivesse te empurrando para um estado mais elevado. O sofrimento não é um acidente, é a lapidação necessária. Nietzsche não nos chama a suportar, mas a criar a partir do insuportável. Esse é o segredo que poucos ousam viver. Você não precisa esperar que a vida se torne justa para amá-la. Você pode amar agora, exatamente como ela é, em sua imperfeição. Esse é o gesto supremo de poder, porque quando você ama até mesmo a injustiça, não há mais nada que possa ser usado contra você. Você se torna invencível, não porque não sofre, mas porque transforma o sofrimento em força vital. Sinta no seu corpo o que isso significa. O coração que antes batia com angústia começa a bater com intensidade. A mente que antes reclamava começa a se aquietar. Surge um silêncio diferente, um silêncio que não é vazio, mas plenitude. Esse é o lugar onde o amor fati acontece. Não na teoria, mas na experiência viva de dizer sim ao instante. E a pergunta que ecoa é: você ousaria desejar que sua vida inteira se repetisse eternamente, exatamente como foi? Essa pergunta não é para ser respondida agora. É para ecoar em você como um tambor, ressoando em cada decisão, em cada perda, em cada vitória. Porque se um dia você puder responder sim, terá descoberto o segredo que Nietzsche deixou como herança: amar o destino, amar o inevitável, amar até mesmo o que parece injusto. E se a vida sempre foi justa de uma forma que sua mente ainda não compreende, imagine por um instante que a palavra injustiça fosse retirada do vocabulário humano. O que sobraria seria apenas a vida em sua crueza, sem etiquetas, sem julgamentos, sem a tentativa desesperada de enquadrar o fluxo em categorias morais. Nietzsche sabia que o sofrimento começa não nos fatos, mas no modo como nomeamos os fatos.
Quando você chama algo de injusto, já está declarando guerra contra a realidade. O amor fati, em contraste, é um pacto secreto com o real. Um acordo em que você escolhe não mais interpretar como vítima, mas como participante. Nesse pacto não existe o inimigo oculto da injustiça. Existe apenas o convite silencioso da existência, pedindo que você expanda seus limites. Repare na criança que cai ao aprender a andar. Ninguém chama essa queda de injustiça. Ela é compreendida como parte do processo, como etapa inevitável do crescimento. Mas quando você, adulto, cai em sua jornada, imediatamente levanta o dedo contra o destino, acusando-o de falho, cruel, implacável. O amor fati devolve ao espírito humano a visão infantil do mundo. Tudo faz parte da aprendizagem, mesmo aquilo que dói. A vida não conspira contra você. Ela está te ensinando a andar em terrenos cada vez mais íngremes. Ao perceber isso, até a dor se converte em pedagogia invisível, um ensino que não poderia acontecer de outro modo. Nietzsche não estava interessado em consolar corações frágeis. Seu chamado era violento, porque queria acordar a força adormecida dentro de cada um. Amar o destino não é abraçar passivamente as circunstâncias, é cultivar a força capaz de atravessá-las como fogo que não se apaga. Pense no ferro sendo colocado na forja. O calor, o martelo, o molde, tudo parece cruel, mas o resultado é a espada afiada, o instrumento pronto. O que você chama de injustiça pode ser apenas um martelo batendo, preparando uma forma mais nobre em sua vida. Se você resiste, quebra-se. Se você ama, transforma-se. E há algo ainda mais profundo. O amor fati não é apenas uma filosofia de enfrentamento, é uma estética da existência. É aprender a olhar para cada cicatriz, cada fracasso, cada perda como parte da obra de arte que é a sua vida. Imagine um quadro que tivesse apenas cores suaves, sem contraste, sem sombras. Ele seria sem vida, sem profundidade. São as sombras que dão forma à luz. São as rupturas que dão intensidade à narrativa. Quando você ama o destino, você passa a ver sua vida como uma obra-prima em andamento, onde até os traços tortos são indispensáveis para a beleza final. Mas surge a resistência interna. E se eu não for capaz de amar isso? Essa objeção é real e precisa ser honrada. Nietzsche não exige que você ame de imediato o que fere. Ele sugere um exercício de alargamento da consciência. Começa-se pequeno, amar um contratempo trivial, um atraso, uma mudança inesperada. Aos poucos, o músculo existencial se fortalece, até que seja possível olhar para tragédias maiores e ainda assim dizer, eu aceito. É como treinar o corpo. Primeiro se ergue um peso leve, depois outro, mais pesado. Amar o destino é o treino mais radical que existe, mas sua prática começa no detalhe cotidiano. A filosofia de Nietzsche, ao contrário do que muitos pensam, não é um chamado ao desespero, é um chamado à transfiguração. Ele nos mostra que o sofrimento não precisa ser o fim da narrativa, mas o início de uma nova leitura. Quem pratica o amor fati descobre que a vida deixa de ser uma série de acidentes infelizes e se revela como uma tapeçaria complexa, onde cada fio, mesmo os escuros, são necessários para o desenho maior. Se você pudesse ver a imagem completa, perceberia que não há injustiça, apenas composição. Mas como nossa visão é parcial, chamamos de cruel o que ainda não entendemos. Olhe para a natureza. A tempestade que derruba árvores é a mesma que fertiliza o solo. O vulcão que destrói aldeias cria terras férteis. O animal que morre serve de alimento para outro. Na escala da vida, não existe injustiça, existe fluxo. O ser humano, porém, com sua consciência, sofre porque deseja separar luz e sombra, ganho e perda, como se fosse possível arrancar uma face do mesmo rosto. Amor fati é alinhar-se novamente à sabedoria da natureza, aceitando que destruição e criação são inseparáveis. Quando você percebe isso, até a sua dor começa a fazer parte de um ciclo maior de regeneração. Pense em quantas vezes você amaldiçoou algo que, com o tempo,
se revelou bênção disfarçada. O emprego perdido que abriu espaço para um caminho mais autêntico. A relação rompida que devolveu sua liberdade. A doença que trouxe consciência sobre o corpo e o espírito. Quantas vezes aquilo que parecia injusto era, na verdade, o gesto secreto da vida dizendo: aqui não é mais, siga adiante. Nietzsche enxergava nesse paradoxo o lugar onde a existência mostra sua inteligência oculta. O amor fati é a coragem de confiar antes mesmo de compreender. O niilismo, que Nietzsche tanto descreveu, é o estado em que o ser humano se perde porque não encontra sentido. A vida parece injusta quando a mente exige um propósito imediato e não o encontra. Mas o amor fati rompe o niilismo porque afirma: o sentido não está dado, ele é criado. E o poder de criar sentido surge justamente da aceitação radical do que é. É no instante em que você para de lutar contra o destino que a energia antes gasta em resistência se converte em criatividade. De repente você começa a escrever novos capítulos, não porque a vida ficou fácil, mas porque você decidiu se tornar autor, não refém. Nietzsche dizia que a grandeza de um homem se mede pela quantidade de sofrimento que ele pode suportar. E ainda dizer sim. Essa medida não é masoquismo, é expansão. O espírito pequeno precisa de um mundo pequeno, previsível, protegido. O espírito grande se alimenta do caos, bebe do trágico, respira o que parece insuportável e, ainda assim, floresce. O amor fati é a prova de grandeza. Ele testa até onde você pode ir sem quebrar, até onde você pode amar sem reservas, até onde você pode afirmar a vida sem pedir que ela se modifique. Imagine viver um dia inteiro sem reclamar de nada. Apenas um. Não dizer que está calor demais ou frio demais, ou que a pessoa foi injusta, ou que o trânsito é insuportável. Apenas um dia de pura afirmação, de consentimento com cada detalhe. Experimente imaginar esse estado. Sua mente silenciosa, seu corpo relaxado, seu coração aberto. Esse exercício simples já mostra a potência transformadora do amor fati, porque o hábito de reclamar é a cola que nos prende ao sentimento de injustiça. Ao soltá-la, você descobre um espaço interno novo, onde a vida apenas acontece, e você dança com ela. O conceito de eterno retorno é talvez o teste mais radical proposto por Nietzsche. Se cada instante de sua vida fosse repetido infinitas vezes, você desejaria essa repetição ou a temeria? A injustiça só existe para quem teme reviver os momentos dolorosos. Para quem ama o destino, até o mais difícil se torna aceitável. É claro que a mente resiste a essa visão. Mas pense, se a eternidade fosse apenas a repetição do agora, sua única chance de liberdade seria aprender a amar o agora. O amor fati, nesse sentido, é uma preparação para a eternidade. É aprender a transformar até a ferida em canção. Há algo profundamente espiritual nesse ensinamento, mesmo que Nietzsche rejeitasse a religião tradicional. Amar o destino é uma forma de oração silenciosa, onde cada instante é um altar e cada experiência é um sacramento. Quando você diz sim à vida em sua totalidade, está se conectando a algo maior do que a sua própria vontade. É como se você se alinhasse com o pulso secreto do cosmos, aceitando que a existência sabe mais do que o seu ego pode compreender. E nesse ponto, filosofia e espiritualidade se encontram. Ambas reconhecem que a sabedoria não está em controlar, mas em se render com dignidade. Observe como sua relação com a dor muda quando você a acolhe. O mesmo sofrimento que parecia te esmagar começa a revelar camadas ocultas. A solidão, antes insuportável, pode se tornar o espaço do autoconhecimento. A perda, antes paralisante, pode ser a chance de descobrir sua própria força. O fracasso, antes vergonhoso, pode ser a base da reinvenção. O amor fati não é uma ilusão de que tudo está bem, mas a coragem de dizer, mesmo quando não está bem, eu escolho amar. Essa escolha abre portas que a resistência nunca abriria. Nietzsche via no conceito de super-homem
o além do homem. A figura que encarna essa afirmação radical da vida. O super-homem não é alguém que controla o mundo, mas alguém que já não precisa que o mundo seja justo. Sua liberdade é tão intensa que ele pode rir diante do caos, criar diante da destruição, cantar diante do silêncio da eternidade. Quando você pratica o amor fati, você dá um passo em direção a essa condição. Não se trata de se tornar perfeito, mas de se tornar vasto, capaz de conter em si mesmo tanto a dor quanto a alegria, sem se fragmentar. E, no entanto, há uma delicadeza aqui. O amor fati não se conquista de uma vez. Ele se cultiva como uma chama que precisa de cuidado. Hoje você pode amar uma contrariedade pequena, amanhã talvez uma ferida maior, e assim, pouco a pouco, sua capacidade de afirmação se expande. Nietzsche sabia que não se trata de fórmulas rápidas, mas de alquimia lenta. Amar o destino é transformar chumbo em ouro dentro da própria alma, até que o que antes parecia intolerável se torne combustível para sua expansão. Talvez o ponto mais desafiador seja este. Você não precisa entender por que a vida te trouxe até aqui para poder amá-la. A mente exige explicações, mas o coração pode se entregar antes de compreender. Essa entrega não é cega, é sábia. É o reconhecimento de que a vida sempre foi maior do que nossas categorias. Ao amar o destino sem esperar clareza, você se abre para um tipo de sabedoria que não passa pela lógica, mas pela presença. E nessa presença, a injustiça desaparece como uma miragem que só existia porque você insistia em nomeá-la assim. O amor fati é, no fundo, a prática de viver como se cada instante fosse necessário, como se nada pudesse estar fora do lugar, mesmo quando tudo parece errado. Essa prática não apaga o sofrimento, mas o redesenha. Você começa a caminhar com a sensação de que até o peso tem beleza, até a lágrima tem função, até a perda tem canto. E de repente, a vida, que antes parecia injusta, se revela como uma música complexa, onde até as notas dissonantes são indispensáveis para a harmonia final. E se, em vez de lutar contra as aparentes injustiças, você aprendesse a dançar com elas como se fossem parceiras ocultas? Imagine-se acordando amanhã e, ao abrir os olhos, algo muda na sua percepção. Você não pensa mais em termos de certo ou errado, justo ou injusto. Você apenas sente o peso e a leveza da vida como um único fluxo. O despertador toca. O corpo, ainda cansado, protesta, mas em vez de chamar isso de fardo, você apenas respira e diz: isso também é parte. O trânsito, o olhar frio de um estranho, a notícia que não esperava, tudo entra em você não como agressão, mas como matéria-prima. Esse é o começo secreto do amor fati. Não esperar que o mundo mude de máscara, mas mudar a forma como você o recebe. O curioso é que quando você para de chamar a vida de injusta, surge um espaço interno inesperado. Esse espaço é silêncio. E no silêncio, você ouve algo que antes estava abafado pelo ruído das reclamações. Um pulso interno, quase um sussurro, que parece repetir a cada instante. Sim, sim, sim. Esse sim não é ingenuidade, é coragem. É dizer que até mesmo aquilo que corta pode ser amado. Nietzsche chamava essa disposição de afirmação trágica, porque ela não esconde a dor, mas a atravessa. E ao atravessar, descobre que o trágico não destrói, mas purifica. O amor fati não é um conceito para ser discutido apenas em livros. Ele precisa ser vivido no corpo, na carne, no cotidiano. Pense em um momento em que você se sentiu rejeitado. A mente gritou: injustiça. Mas e se você tivesse respirado fundo e, em vez de se entregar ao ressentimento, tivesse sentido a vibração daquilo como um chamado? Talvez a rejeição estivesse abrindo uma fresta, chamando você para outro caminho, revelando forças que não nasceriam sem essa ferida. O que pareceu injusto no instante, visto de dentro do amor fati, torna-se fértil como solo recém-revolvido. Há uma dimensão estética nesse olhar que poucos percebem. Quando você diz sim a tudo, até o feio ganha beleza,
até o trágico se torna sublime. Nietzsche admirava os gregos porque eles souberam transformar a tragédia em arte. Eles não fugiam do sofrimento. Eles o encenavam, o cantavam, o transformavam em espetáculo que ensinava. Talvez o amor fati seja justamente essa capacidade de transformar cada experiência em cena digna de ser contemplada. A vida como obra teatral em que você é, ao mesmo tempo, ator, espectador e autor. Não há injustiça no palco, há enredo. E aqui surge um detalhe que poucos ousam admitir. A vida parece injusta porque insistimos em compará-la. Você olha para o vizinho, para o colega, para o amigo e diz: por que ele tem e eu não? Por que ela consegue e eu não consigo? Mas o destino não trabalha com paralelos. O caminho do outro nunca será o seu. O amor fati é o antídoto contra a comparação, porque ele nos lembra que a única vida que existe para ser amada é a sua, com suas imperfeições, suas dores e seus brilhos. Comparar é sempre se afastar da realidade viva. Nietzsche insistia: a grandeza está em afirmar a vida inteira, não em fragmentos. Amar apenas as partes bonitas é instinto natural. Amar também as sombras é gesto de consciência. Quando você diz sim até para o que mais dói, algo desperta dentro de você. É como se houvesse uma segunda visão, uma visão que não mede em termos de ganhos ou perdas, mas em intensidade. De repente, o que antes parecia injusto se revela como intensidade máxima, como vida pulsando em forma bruta. Você percebe que o problema não era a dor, mas a leitura limitada que fazia dela. Pense em quantos heróis, artistas e pensadores só se tornaram quem eram porque foram atravessados por sofrimentos que poderiam ter chamado de injustos. Beethoven ficou surdo e compôs músicas que ninguém jamais ousou sonhar. Dostoiévski, diante do pelotão de fuzilamento, escreveu romances que revelaram a alma humana em profundidade. Nietzsche, adoecido e solitário, deixou escritos que atravessam séculos. Todos poderiam ter se afogado na injustiça, mas todos encontraram no destino um amor secreto que transmutou suas feridas em dádivas. O amor fati é também uma pedagogia do tempo. Você olha para o instante presente e não consegue entendê-lo porque ele ainda não mostrou suas ramificações. Mas se você pudesse acelerar os anos, veria como cada dor se encaixa em um desenho mais amplo. Aquilo que hoje pesa, amanhã pode se tornar a raiz da sua força. O que hoje fere, amanhã pode ser lembrança sagrada. Nietzsche nos pede esse salto. Amar o instante como se já conhecêssemos seu futuro, mesmo quando ele ainda é enigma. Essa fé não é religiosa, é existencial. E se a vida fosse um romance escrito de trás para frente? E se o fim já estivesse pronto e cada página que parece confusa agora fosse indispensável para chegar lá? Essa metáfora mostra o cerne do amor fati, amar cada página, até aquelas que parecem incoerentes. Não há injustiça quando você sabe que está dentro de uma narrativa maior. Há apenas capítulos necessários. A dor é capítulo, a perda é capítulo, a injustiça aparente é capítulo. E cada capítulo, lido com amor fati, se torna essencial. Mas não se engane, praticar esse amor exige disciplina mental, exige vigiar as palavras que você usa, os julgamentos que você repete automaticamente. Quantas vezes por dia você chama algo de injusto? Cada vez que repete isso, você fortalece uma prisão invisível, mas cada vez que substitui por necessário, você abre a grade. Essa é a alquimia sutil. Trocar a palavra, trocar o olhar, trocar a energia. Amor fati começa na linguagem e termina na alma. Nietzsche sabia que muitos não suportariam esse chamado. Amar o destino é desafio para os fortes. Por isso ele dizia que poucos seriam capazes de encarar o eterno retorno sem tremer. Mas aqueles que ousam, esses experimentam uma liberdade que nada pode roubar.
Porque se você pode amar até mesmo a dor, não existe cadeia que te prenda. O amor fati não tira o peso da vida, mas dá asas para carregá-lo com dignidade. Imagine uma noite em que você chora em silêncio. As lágrimas caem e sua mente insiste. Isso é injusto. Agora imagine a mesma cena, mas com uma mudança interna. Enquanto chora, você diz a si mesmo, eu aceito. O choro continua, mas o peso se dissolve. Você não está mais em guerra com o que sente. Você se reconcilia com o instante. Isso é amor fati em prática viva. Não negar a lágrima, mas amá-la como parte do tecido da existência. O curioso é que quanto mais você pratica essa entrega, mais descobre que a vida deixa de parecer inimiga. Situações que antes pareciam insuportáveis começam a se revelar como oportunidades. Pessoas que antes pareciam obstáculos começam a se tornar mestres disfarçados. A realidade não muda. Você muda. E mudando, tudo ao redor parece se reorganizar. É quase mágico. Ao amar até o que é duro, você abre espaço para que o duro se revele fértil. Nietzsche tinha horror ao ressentimento. Esse veneno que nasce de chamar a vida de injusta e repetir o lamento eternamente. Para ele, o ressentido é aquele que nunca amadureceu, que exige do mundo uma perfeição que nunca existiu. O amor fati é o antídoto contra o ressentimento, porque quebra esse ciclo de repetição. Em vez de repetir, não devia ter acontecido, você diz, ainda bem que aconteceu, porque isso me fez quem sou. Esse giro interior é o que transforma feridas em força vital. E quando você percebe que até o que parecia injusto pode ser amado, uma estranha gratidão começa a surgir. Não é gratidão superficial do tipo, obrigado por tudo estar bem. É gratidão radical. Obrigado até pelo que me quebrou, porque foi ali que encontrei meu verdadeiro eu. Essa gratidão é tão profunda que deixa de depender de circunstâncias. É como uma fonte que brota do fundo do ser e, de repente, a vida, que antes parecia injusta, se torna milagrosa em sua brutalidade. A coragem do amor fati é, portanto, a coragem de viver sem reservas. De dizer, eu aceito viver de novo, 1000 vezes o que já vivi. Esse é o desafio do eterno retorno. Poucos suportam imaginar repetir cada dor. Mas, se você consegue, algo muda para sempre. A vida deixa de ser ameaça e se torna dança. Não há mais injustiça, apenas movimento. E o movimento é infinito. Talvez você nunca consiga amar cada detalhe de imediato. Talvez ainda resista, ainda reclame, ainda sinta raiva. Mas se ao menos uma vez, em um instante pequeno, você conseguir dizer, sim, mesmo a isso eu amo, já terá dado um passo para fora da prisão. O amor fati não exige perfeição, exige disposição. É a coragem de começar. E nesse começo, cada instante pode ser um portal. O silêncio após uma perda, o riso inesperado depois de um dia difícil, o encontro com alguém que muda sua rota. Todos esses portais abrem quando você não resiste. Amar o destino não é tarefa para amanhã, é a prática de agora. É dizer, aqui e agora, mesmo isso eu abraço. E se cada dor fosse apenas uma forma oculta da vida dizendo, eu te amo? A vida não é injusta. Ela é a prova secreta de sua força. Quando Friedrich Nietzsche fala de amor fati, ele não está pedindo que aceite a dor como resignação, mas que a ame como se fosse a chama que revela a sua verdadeira forma. O que parecia um fardo sem sentido, agora se mostra como campo de energia, como força invisível que treina a sua vontade de poder. O que antes era apenas sofrimento psicológico, agora se revela como destino criador, como chamado para tornar-se além do homem. Nos comentários, escreva, eu abraço o meu destino. Essa frase sela o campo, torna a experiência viva dentro de você e não apenas um pensamento passageiro. Ao escrever, você não está apenas digitando palavras, está ativando o arquétipo do amor fati em sua própria consciência, transformando dor em poder interior. Se este campo ressoou com a sua alma,
Conecte-se agora ao canal Nietash. Aqui não oferecemos respostas fáceis, mas portais para uma consciência que vai além da moralidade herdada e das ilusões coletivas. Inscreva-se e mantenha-se próximo deste fogo filosófico, pois cada novo encontro será um degrau a mais rumo ao seu despertar existencial. Gratidão por permitir que esta chama atravessasse você. O eterno retorno já começou.